Esse é o terceiro e último vídeo falando um pouco sobre que pode ser um guia religioso falso, qual o valor da palavra de Deus, e agora nós vamos falar sobre por que precisamos estudar a Bíblia, por que conhecer a Bíblia, por que é tão importante. Bem, você deve saber que realmente é a palavra de Deus, chamada assim, mas por quê? Bom, foi inspirado pelo Espírito Santo, certamente. Homens santos, escolhidos por Deus, foram escolhidos e santificados para serem usados por Deus para escreverem a palavra de Deus e compartilharem o que Jesus fez na cruz para nos salvar. E por que precisamos conhecer? Porque o Novo Testamento especificamente, vimos já que o Velho Testamento existia e ainda existe, né? É a palavra de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele foi sobreposto pelo Novo Testamento. E Jesus é o fim do Velho Testamento, né? E daqui para frente nós consideramos o Novo Testamento como palavra de Deus e, é claro, aprendemos muito com o Velho Testamento também, não é? No entanto, nossa lei está no Novo Testamento. O Novo Testamento, então, é que vai nos julgar. Se você, por exemplo, cometer um crime e for preso, o que vai acontecer? Você vai ser julgado por quem? Pelo juiz? Você acha que ele falou, não fui com a sua cara, você vai ser preso 20 anos. Não, não é assim. Ele pega a lei, pega o que você fez, compara as duas coisas, e você vai ter defesa, você vai ter acusação, e vai chegar a um veredito. A mesma coisa em relação à nossa fé. Até as leis são tiradas dessa ideia, né? Nosso sistema de leis e judiciário são tirados dessa ideia realmente do que a Bíblia é e o que vai acontecer com nossas vidas na presença de Deus. Então, o Novo Testamento vai nos julgar. Há um juiz para quem se recusa a acreditar em mim, são palavras de Jesus, e não aceita as minhas palavras. As palavras que tenho dito vão julgá-lo no último dia. João capítulo 12, versículo 48. Onde é que estão as palavras de Jesus? Bem, estão no Novo Testamento. Então essas palavras é que vão te julgar no último dia. Então você precisa conhecer a lei antes de chegar lá no julgamento, porque certamente você vai para o julgamento. Que todos nós vamos morrer não é novidade. E não é uma coisa necessariamente ruim. A gente precisa morrer com certeza. Você nasce chorando, mas morra sorrindo, sabendo exatamente para onde você está indo. Então faça a sua parte, como eu também devo fazer a minha. Veja só, o apóstolo Paulo também escreve aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado com a sua própria vida e com aquilo que ensina. No meu caso, é bem aplicado para mim essa mensagem, né? Porque eu estou ensinando aqui, afinal, não é? Tenho que ter cuidado com aquilo que ensino. Continue nestes deveres, porque assim você salvará a si mesmo, como aos seus ouvintes. Então, eu estou te falando sobre o Evangelho, porque é o Evangelho que salva e ele nós encontramos nas palavras do Novo Testamento. Então, você deve aceitar a palavra de Deus, que é o Evangelho, porque ele salva, como nós estamos vendo nessa passagem aí. Então, não seremos mais crianças, e não devemos ser, que são como navios agitados. Crianças são assim, são como navios agitados pelas ondas e levados de um lado para outro sobre todo tipo de ensinamento que apareça. Criança sempre quer mais, nunca está satisfeita, né? Não devemos ser assim. Não devemos ser enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. Ao contrário, falemos sempre a verdade com amor, cresçamos para ser em tudo como Cristo, que é o cabeça. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Por isso, nós devemos conhecer a Bíblia, para não ficar pulando de galho em galho, que não nos leva a nada. Nós devemos conhecer o caminho. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até Deus se não passar primeiro por mim. Então nós devemos encontrar Jesus e encontrando Jesus, nós encontramos o caminho. E não ficamos como crianças sendo levados como se fosse um navio agitado para um lado, para o outro, por ventos e ondas, mas nós sabemos para onde vamos porque sabemos onde está Jesus. E ele nós encontramos nas palavras de Deus no Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, né? Então, acredite somente na Bíblia. Deus quer nos salvar por meio dela, como nós já vimos antes, ela nos purifica e ela salva as nossas almas. Ela também nos aperfeiçoa, cria fé e defende a fé, nos alertando contra os guias religiosos que são falsos também. Por isso mesmo, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Então se dedique pelo menos uns minutos por dia e você já vai ter um conhecimento muito bom. Mas é claro, não procure qualquer fonte. A fonte é a palavra de Deus. Nem eu sou a fonte. Desde que eu te ensino, é claro, que está na palavra te indicando, aí eu posso ser considerado, de certo modo,
uma pessoa que pode compartilhar com você a verdade. É esse é o pensamento. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, da doutrina, porque eu acho que assim eu vou me salvar e também aos meus ouvintes. Que Deus abençoe a você, para que você possa conseguir completar a carreira e entender melhor a palavra de Deus para a sua própria salvação.